Olá, meus irmãos e irmãs, boa noite, salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Nesse domingo, dia do Senhor e hoje também dia de Todos os Pais, né? Então, antes de nós iniciarmos, como sempre, né, já é de costume, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos, fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, e ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disso, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Hoje, né, nosso programa está recheado de algumas coisas, né? Gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é o nosso santo do dia, né? Que é São Lourenço, diácono e mártir. Hoje, inclusive, é dia do diácono permanente, né? Então, o mártir dos últimos. O testemunho deste santo mártir, nascido na Espanha, na primeira metade do século III, destaca-se pela sua piedade e caridade. Após a sua eleição, o Papa Sisto II confiou-lhe a função de arquidiácono, como responsável das atividades caritativas na Diocese de Roma. Lourenço administrou os bens e as ofertas para prover às necessidades dos pobres, órfãos e viúvas. Sua juventude foi abalada pelo drama da perseguição. No ano 258 d.C., foi emanado um decreto do imperador Valeriano, com o qual todos os bispos, presbíteros e diáconos deveriam ser condenados à morte. Lourenço, alguns diáconos e o Papa Sisto II foram presos. O pontífice foi assassinado no dia 6 de agosto. Em um primeiro momento, o imperador poupou a vida de Lourenço, ao qual pediu que lhe entregasse os tesouros da igreja. Então ele apresentou ao imperador os enfermos, os indigentes e os marginalizados, dizendo-lhe: Eis os tesouros da igreja. 4 dias depois, no dia 10 de agosto, São Lourenço também foi martirizado. Segundo uma antiga paixão coletada por Santo Ambrósio, São Lourenço foi queimado em uma grelha. Santo Ambrósio de Officis narra um encontro imaginário entre Lourenço e o Papa Sisto II ao longo da via do martírio. No encontro, Lourenço diz: Para onde o senhor vai, pai sem seu filho? Aonde vai com tanta pressa, santo bispo sem o seu diácono? O senhor nunca ofereceu um sacrifício sem seu ministro. O que lhe desagradou de mim, pai? Talvez o senhor acha que eu seja indigno. Procure ver se escolheu um ministro indigno para a distribuição do sangue do Senhor. Será que vai rejeitar aquele que admitiu aos divinos mistérios como seu companheiro na hora de derramar o sangue? O martírio é uma prova suprema de amor. Em uma homilia, São Leão Magno comenta assim o suplício de São Lourenço. As chamas não devastaram a caridade de Cristo. O fogo que o queimava por fora era mais brando do que aquele que ardia por dentro. E acrescenta: O Senhor quis exaltar o seu nome glorioso no mundo inteiro, do Oriente ao Ocidente, sob o fulgor vivíssimo da luz irradiada pelos maiores diáconos, a tal ponto que a mesma glória que Estevão levou a Jerusalém coube a Roma pelos merecimentos de Lourenço. Após a sua morte, o corpo de São Lourenço foi deposto em uma sepultura na Via Tiburtina. Naquele lugar
o imperador Constantino mandou construir uma basílica restaurada no século XX por causa dos danos durante a Segunda Guerra Mundial provocados pelos bombardeios americanos em Roma em 19 de julho de 1943. No lugar do seu martírio foi construída uma igreja dedicada a São Lourenço. Segundo algumas fontes, este nome derivaria do costume por parte dos frades e clarissas de distribuir aos pobres, no dia 10 de agosto, panis et perna, ou seja, pão e presunto. O suplício de São Lourenço inspirou também obras de arte, provérbios populares e até mesmo poesias. Giovanni Pascoli escreve assim em sua poesia: X agosto. Eu sei porque no dia de São Lourenço caem e brilham tantas estrelas no espaço sideral, porque um pranto tão grande assim ilumina o côncavo do céu. Muito bem, meus irmãos, então esse foi o nosso santo do dia de hoje, né? Um pouquinho mais, só temos um santo, né, oficialmente, pela igreja nessa data de hoje, dia 10 de agosto, que é justamente São Lourenço, que foi diácono e também foi martirizado, ok? Muito bem, a nossa formação católica de hoje trata-se de, estamos nesse mês de agosto, né, um mês de postagens variadas. Então, a postagem que foi feita hoje para o nosso blog Defesa Católica foi justamente, estamos nesse mês de postagens variadas, né? Então foi um documento do Papa São João Paulo II que trata-se de Fidei Depositum, né? Esse Fidei Depositum trata-se fala a respeito da publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido após o Concílio Vaticano II. Pois bem, meus irmãos, esse catecismo aqui é o catecismo atual da Igreja Católica, né? Que foi promulgado pelo Papa São João Paulo II em 1992. Nessa ocasião, os padres sinodais afirmaram, muitíssimos expressaram o desejo de que seja composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral. Como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor nesse dia em que podemos oferecer a toda a Igreja com o título de Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica ele é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido no espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. O catecismo deve apresentar, com fidelidade e de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e o magistério autêntico. Para responder a essa dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, né, o Catecismo Romano, né, articulando o conteúdo em 4 partes: o credo, a sagrada liturgia, os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão exposto a partir dos mandamentos e, por fim, a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de um modo novo para responder às interrogações da nossa época, certo? Isso aqui que eu li está no documento, nesse documento, né? Fidei Depositum, do Papa São João Paulo II, na ocasião da promulgação, né, do Catecismo da Igreja Católica, esse aqui que eu mostrei, né, e mostro novamente, certo? Que, na verdade, esse deve ser um livro de cabeceira de todo católico. Todo católico apostólico romano, ele deve ter o Catecismo da Igreja, e não só ter, né, mas fazer a leitura do mesmo, né? Ele é um pouquinho grossinho, mas digo para vocês que eu já fiz toda a leitura do catecismo da Igreja Católica, certo? Aliás, todos os catecismos. Não tenho só esse, tem o catecismo romano também, que é o catecismo que foi citado aqui, é o catecismo de São Pio V, tá certo? Então, é importante que todo católico faça a leitura do catecismo da Igreja Católica.
Mas por que comentar e postar esse artigo a respeito do catecismo da Igreja Católica? Meus irmãos, recentemente houve uma polêmica na qual o Centro Dom Bosco criticou o catecismo da Igreja Católica, frequentemente chamado pelos críticos de catecismo amarelo, e associado à época de João Paulo II. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu disse aqui em um vídeo anterior que eu ia comentar a respeito de um assunto relacionado ao Centro Dom Bosco. Então chegou o momento, é hoje, que eu vou comentar com vocês a respeito disso, certo? O grupo lançou a obra Os Erros do Catecismo Moderno, de Michael Aines, alegando que o texto do catecismo contém imprecisões doutrinárias, linguagem ambígua e deixa margem para interpretações estranhas, especialmente grave, segundo eles, por se tratar de um manual de ensino da fé. Em suas redes sociais, o Centro Dom Bosco reforçou essa crítica ao afirmar que muitos fiéis desconhecem os erros doutrinários presentes no catecismo mais recente. Mas será que o Centro Dom Bosco está correto em fazer esse tipo de afirmação ou de afirmações, né? Veja bem, vamos analisar rapidamente, né, que não é objetivo também prolongar esse assunto aqui, não é? Não é? Mas eu queria comentar assim, do ponto de vista institucional e também do ponto de vista da crítica interna tradicionalista, certo? Então, do ponto de vista institucional, o Catecismo da Igreja Católica, esse que eu mostrei, promulgado pela Constituição Apostólica Fidei Depositum do Papa São João Paulo II em 1992, é o documento magisterial oficial aprovado pelo Papa e reconhecido como autêntica expressão da fé católica. É normativo e vinculante para toda a Igreja, certo? Agora, do ponto de vista da crítica interna tradicionalista, o Centro Dom Bosco e outros grupos similares, né, consideram que certas formulações poderiam, em sua opinião, abrir margem para interpretações problemáticas, e a discussão, então, ocorre num contexto de debate interno, especialmente sobre o prisma do tradicionalismo mais rigoroso. Ou seja, não há erro formal ou doutrinal institucionalmente reconhecido no catecismo, mas há críticos insistentes vindas de setores que defendem uma abordagem mais rígida e explícita da doutrina, tá? Então, para a gente concluir esse assunto, grupos leigos, mesmo dentro da igreja, têm o direito, às vezes o dever, de manifestar preocupações. Porém, isso não invalida o valor oficial do catecismo da igreja. Tá certo? Então é bom deixar isso bem claro. Por isso que eu quis trazer esse assunto, que é um assunto importante e um assunto que provocou polêmica e tal, né? Uma coisa, ao meu ver, desnecessária, né? Mas, enfim, o que fica valendo é o ensinamento oficial da Igreja Católica por meio do catecismo. O Papa pode mudar alguma coisa do catecismo? Ele poder até pode, certo? Já que foi dado por Deus esse poder, né? O Nosso Senhor disse a São Pedro: tu tens o poder de ligar e desligar, foi dado dos céus, né? Então, então o Papa, como legítimo sucessor de São Pedro, ele pode perfeitamente fazer essa essa, essa mudança, assim, o Papa Francisco fez no que diz respeito à pena de morte. Tá certo? Tá bom? Então é bom. Gostaria só de ter deixado claro isso para os nossos irmãos e irmãs. Ok? Muito bem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de história da igreja. Vamos falar da patrística. Você sabe o que é a patrística? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a patrística, tá? A patrística, meus irmãos, nada mais é que o estudo e o conjunto dos escritos, ensinamentos e reflexões dos padres, santos padres da igreja, né? Autores cristãos dos primeiros séculos que se dedicaram a explicar, defender e aprofundar a fé cristã diante dos desafios internos, heresias e externos, críticas de não cristãos, tá?
Geralmente, o período da patrística ele vai até o fim do século I, até aproximadamente do século VIII, né? No Ocidente, com Santo Isidoro e Sevilha, e até o século IX, no Oriente, com São João Damasceno. Mas quais os objetivos da patrística, né? São alguns: defender a fé contra heresias, explicar a doutrina cristã de forma sistemática, unir a herança filosófica greco-romana com a revelação cristã, e interpretar as sagradas escrituras, tá? Dentre os padres, santos padres que a gente pode dizer importantes, né, dessa era da patrística, é, no Ocidente, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio e o Papa São Gregório Magno. E no Oriente, né, São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzo, São João Crisóstomo e Santo Atanásio. Ok? Inclusive, sobre Santo Atanásio, nós vamos estar aqui no nosso, ainda no último domingo desse mês de agosto, nós vamos postar no nosso blog Defesa Católica, tá? A respeito sobre a vida de Santo Atanásio, tá certo? Vida de santo. Vai ter mais outra vida de santos aí, a vida de Santo Atanásio. Ah, e queria dizer para vocês que vocês encontram esse documento completo do Fidei Deposito do Papa São João Paulo II a respeito do catecismo da Igreja Católica no nosso blog Defesa Católica, tá certo? Foi postado hoje, então vocês podem conferir lá esse documento na íntegra. É importante que vocês façam a devida leitura do mesmo, tá certo? Tá bom? A patrística é considerada o alicerce da teologia cristã e uma das principais fontes de compreender como a igreja primitiva interpretava a Bíblia e organizava a sua doutrina, tá certo? Tá bom? E o que a gente pode noticiar referente à nossa fé católica, né? A notícia católica mais importante dessa semana foi o discurso de encerramento do Jubileu dos Jovens, durante o qual o Papa Leão XIV celebrou uma missa com mais de 1 milhão de jovens reunidos nos arredores de Roma, afirmando que eles são o sinal de que um mundo diferente é possível. Mas por que destacar uma notícia como essa, né? Pois é que vamos ver a questão de dimensão simbólica, dimensão global e simbólica a respeito disso. O evento reuniu mais de jovens de mais de 150 países, reforçando a igreja como espaço de esperança e diálogo intergeracional. O pontífice clamou por resolução de conflitos por meio do diálogo em vez da violência, ressaltando atenção especial aos jovens afetados pela guerra em Gaza e também na Ucrânia. No encerramento foi anunciado para a próxima Jornada Mundial da Juventude, que será em Seul, na Coreia do Sul, no ano 2027, ou seja, daqui a 2 anos, né? Sinalizando continuidade e preocupação com as próximas gerações de fiéis. Em paralelo, outra notícia relevante foi a reflexão do Papa sobre as armas nucleares feita na audiência geral, na comemoração dos 80 anos do bombardeio de Hiroshima, né, aquela cidade lá do Japão. Né? Ele qualificou o conceito de dissuasão nuclear como uma segurança ilusória e defendeu o diálogo como alternativa à destruição mútua. Certo? Tá bom? Muito bem, meus irmãos. Então, o que a gente pode falar, né? Essa é a notícia católica da semana, né? Do nosso Santo Padre. E as atividades do nosso apostolado seguem normalmente, certo? Vamos seguindo aí com o nosso bate-papo, com os nossos irmãos e irmãs, dentro do nosso momento com o apostolado, durante a semana, né? Nas segundas, quartas e sextas-feiras, tá? E no domingo pela manhã também tem bate-papo. No domingo, normalmente, a partir das 6h55, tá? E nosso Facebook é de Leandro Silva, mas pode ser também via Instagram ou WhatsApp. O nosso texto da misericórdia segue normalmente, ainda hoje teve, né? Sábados e domingos, a partir das 15 horas, na página do nosso apostolado no Facebook. Quem quiser realizar o nosso apostolado pessoal e virtual, né? Ah, como também presencial, né? É só combinar comigo nos sábados e domingos.
E aos domingos, a partir das 8h30, nós temos o programa do nosso apostolado. Agora, novo horário, tá? A partir das 8h30. Então não vai perder, tá? Depois tem a nossa série. Vai perder. O homem também que veio do céu, né? Vai perder. Tá bom? Tá certo? Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Bom, vamos rezar por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, em especial meu pai hoje, né? Hoje é dia dos pais. Então, é o meu pai José Leandro da Silva, a gente reza pela alma dele, né? Pela recuperação de todos e de todos, mas em especial pela minha saúde, pela saúde de Dona Romana Maria Jesus, por Dona Maria Josefa. A gente reza, como falei, por todos os pais presentes, os pais ausentes, aqueles que estão nesse mundo, os que já não estão mais, como é no caso do meu pai, né? Então a gente reza por todos os pais, por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por todos os padres, né? Rezemos também pelos diáconos e por todos nós leigos, por todos os diáconos permanentes, que hoje é dia deles, então a gente reza também. E também, em especial, pelo nosso apostolado de defesa católica. A gente reza por todos os nossos inscritos, seguidores e pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Que Deus possa atender a todos os nossos pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs para que a gente possa encerrar o nosso programa do apostolado com chave de ouro. Convido os nossos irmãozinhos a juntos comigo rezarmos, né, as principais orações da nossa fé na língua oficial da nossa Santa Igreja. Pater noster, quis in celis sancticetur nomen tuum, advenite regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, aqui do nosso apostolado de defesa católica, que acompanham os programas do nosso apostolado. Encerrando por hoje mais um programa, desejando a vocês uma santa e abençoada noite, uma abençoada semana que se inicia a partir de hoje, tá certo? Se Deus assim permitir, próximo domingo estarei aqui junto com vocês em mais um programa do nosso apostolado. Conto com a participação de vocês, peço encarecidamente que rezem pelo nosso apostolado de defesa católica, tá certo? Muito bem, então é isso. Fique com Deus. Uma santa e abençoada noite. Salve Maria.